Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pela liberdade, o livre acesso que temos a ela, Senhor, privilégio nosso. Fala, Senhor, conosco, ministra aos nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor. Que toda a atenção do nosso ser hoje esteja voltada para a Tua palavra, para ouvir a Tua voz a partir da Tua palavra, Senhor, porque é a partir dela que o Senhor fala, e é a partir de ouvir a Tua voz que somos fortificados na nossa fé e desenvolvemos uma fé verdadeira, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu já contei uma história várias vezes aqui, por onde eu vou pregar. Geralmente eu conto essa história sobre a gente vê crianças, né, que gostam de medir para ver o quanto crescem, e havia essa tradição antigamente. Aí uma criança disse para o pai: pai, só viu que eu cresci? O pai disse: você cresceu muito, 1 ou 2 centímetros. Ela disse: pai, por que os adultos param de crescer? É engraçado isso, né? Porque crescimento é algo que nunca devia parar de acontecer nas nossas vidas, principalmente o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual. A última frase da última carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz: crescei no conhecimento do Senhor Jesus, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Foi a última ordenança, foi a última coisa que escreveu. Agora é triste observar dentro do seio da igreja quantas pessoas não saem do mesmo lugar, não crescem, não desenvolvem. É engraçado que, olhando fisicamente, pelo lado físico, quando uma criança de 3, 4, 5 anos faz coisas de 3, 4, 5 anos, é normal, é engraçado, é bonitinho. Mas um adolescente de 10, de 15 anos fazendo coisas de menino de 5 é motivo de preocupação. E você procura um médico rapidamente, porque ele não está crescendo, ele não está desenvolvendo, ele continua fazendo coisas que não são compatíveis com a idade, ele não cresceu. Mas espiritualmente não acontece a mesma coisa. Nos acomodamos e achamos normal agirmos como meninos, não crescemos. E infelizmente isso é triste. Isso é melancólico, você olhar para a igreja, para o seio da igreja, igrejas lotadas, igrejas cheias, e você olhar e perceber que a grande maioria não passa de meninos bebendo leite de mamadeira, bebezinhos espirituais, não crescem, não se desenvolvem. Você observa que pessoas que você não vê há 10, 20 anos, e você encontra eles continuam frequentando a igreja, e no mesmo aspecto infantil de sempre, espiritualmente falando. Isso, além de ser lamentável, é super preocupante. Por quê? Por quê? A maioria dos crentes permanecem como meninos, espiritualmente falando. Qual a razão disso? Por que eles não crescem?
Aí você vai perceber a resposta principal disso, sabe qual que é? É que eles não estudam a palavra de Deus. É porque eles não conhecem Deus a partir da sua palavra. Mais do que nunca hoje, não se estuda a palavra de Deus. Na época da Reforma, foi quando os reformistas começaram no século XVI a traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, na Inglaterra, na Alemanha, na Escócia, em todos os lugares, levando o povo a ter acesso à palavra de Deus, que eles não tinham até aquele momento. Ficava restrito aos líderes romanistas. E agora, a partir daí, eles têm acesso. E até poucas décadas atrás, eram evidenciados os cristãos evangélicos pela palavra de Deus, pelo aspecto do conhecimento, da vida condizente com a palavra de Deus, porque estudavam, dedicavam, meditavam. Mas hoje não é mais a mesma coisa. Hoje não há interesse para estudar a palavra de Deus. Não venha com essa conversa de que toda noite antes de você dormir você lê um salmo, ou lê um provérbio, ou lê um capítulo do Evangelho. Isso não é suficiente. É bom, mas não suficiente. A palavra de Deus não nos chama para ler a Bíblia, ela chama para meditar nela dia e noite. Não é o que a maioria faz. Não é o que a maioria faz. Quando você pega o texto de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele diz: as tuas palavras foram achadas e eu as comi. Uma expressão fantástica, verdadeira, eu as comi. Como alimento espiritual, eu tenho que comer. A palavra de Deus diz que haverá fome na terra. Não fome de comida, mas fome da palavra de Deus. Hoje nós vemos igrejas desprezando e menosprezando verdadeiramente o ensino da palavra de Deus, o ensino teológico. É fácil você pegar textos bíblicos, parte de texto bíblico, tirá-lo do contexto e criar filosofias, criar palestras, criar uma série de coisas que enchem auditórios, mas não ensinam nada de acordo com a palavra de Deus. Não há interesse em estudar. A palavra de Deus é a fonte de crescimento. Ninguém cresce senão pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela pregação. Esse ouvir não está só em sentar e ouvir o que o pastor diz. Esse ouvir é atender, atentar e também procurar. Bem-aventurados aqueles que meditam na palavra de Deus dia e noite. Quanto você tem dedicado ao estudo da palavra de Deus? Você está esperando o quê? Ficar doente? Ficar velho? Quando não tiver mais nada para fazer? Está esperando que o trabalho diminua para você ter tempo para dedicar à palavra de Deus? Está esperando que Deus te coloque o interesse por ela? Como se fosse mágica? Meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus é que nos ajuda a amadurecer e nos fortalecer para sermos capazes de destruir Satanás. Veja que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo, após passar pelo batismo e ter a descida do Espírito Santo em forma de uma pomba, o Espírito Santo não é essa pombinha, tá? O Espírito Santo não é impessoal,
O Espírito Santo é uma pessoa que, infelizmente, aqueles que falam demais dele hoje transformaram ele numa energia, num poder, numa bomba para fazer peripécias espiritualistas que não tem nada a ver com o que é o Espírito Santo. Porque se você quer, de fato, exaltar o Espírito Santo, que é a mesma pessoa, tem o mesmo poder e tem é igual ao Pai e o Filho, você tem que entender a sua função específica, que é o quê? Promover a glória de Cristo e nos levar para viver a semelhança dele. Moldar o nosso caráter, transformar as nossas vidas, fazer com que nós vivamos de acordo com a sua palavra. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí veio o tentador, o diabo, Satanás, e tentou ele. Jesus respondeu a ele. Todas as respostas de Jesus a Satanás veio da onde? Da palavra. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não deverás tentar o Senhor nosso Deus. Está escrito: somente a Deus adorareis. Jesus não falou segundo a sua, mesmo sendo ele totalmente Deus, totalmente homem, ele falou segundo as Escrituras. Você só vence o maligno a partir das Escrituras. Você responde às tentações do maligno com a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito para te defender e para te dar força para eliminar o inimigo. Você não resiste ao inimigo, você não vence o inimigo, senão pela palavra de Deus. Se você não tem conhecimento dela, o que vai acontecer? Então o crescimento, ele vem pela palavra de Deus, e ele é importante para que você também vença o maligno. E mais uma coisa, né? Ela também nos fortalece para sermos capazes de derrotar e aprendermos mais sobre Deus, a fim de termos um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com Ele. Como eu disse há pouco tempo atrás, aquele que não guarda os meus mandamentos, esse não me conhece, diz Jesus. Você não vai conhecer o Senhor pela sua vontade própria. Você não vai conhecer o Senhor pelo seu jeito. Você não vai evidenciar esse conhecimento, e conhecimento na Bíblia não se restringe ao entendimento intelectual, inclui ele, mas também está falando de relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro, real. E este conhecimento não vem senão pela palavra de Deus, pela capacidade que você tem de guardar os mandamentos de Deus contidos na sua palavra. Se você não os guarda, você não conhece Jesus. Você faz parte daqueles que dizem para o Senhor, cheio de unção poderosa do Espírito, esses que vivem sobre essa tutela descaracterizada, desconectada da Bíblia, extra-bíblica. Não, que eu, em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome eu operei milagres. Aparta-te de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É a palavra dura do Senhor. Então você veja bem, essa é a resposta. Por que a igreja hoje, o cristianismo hoje é tão frágil, tão inoperante, tão inofensivo diante do mundo, diante da sociedade? Porque o cristianismo hoje está tão parecido com um monte de seitas e religiões por aí afora. Por falta de conhecimento bíblico, por falta de vida de acordo com a palavra de Deus. Esse texto mostra os 3 níveis de crescimento espiritual. O apóstolo João está falando de filhinhos, meninos. Ele está falando de jovens e ele está falando de pais, adultos. Mas ele não está falando de sentido literal,
filhinhos humanos, jovens e pais, mas sim espiritual. A revelação aqui, a ministração aqui, aliás, gente, tem muita gente pedindo: pastor, o que Deus vai nos revelar hoje? Deus já revelou tudo na sua palavra. Tem tanta gente enchendo a igreja para buscar revelação. Só existe uma revelação de Deus contida, toda a revelação de Deus está contida na palavra. Você não precisa de mais revelação de Deus, você precisa de iluminação do Espírito Santo. Você não precisa que o Espírito Santo te revele, você precisa que o Espírito Santo te ilumine o seu entendimento para você entender aquilo que Deus já revelou na sua palavra. E veja que ele está falando desses 3 níveis espirituais: meninos, jovens, pais, adultos. Quando ele fala de meninos, ele fala, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, você veja bem que como crianças, nós começamos como crianças espiritualmente falando, nós começamos conhecendo o Pai, nos entendendo que Deus é nosso Pai, a partir de Cristo, que somos co-herdeiros de Deus, a partir de Cristo, que somos filhos de Deus, a partir de Cristo. Isso é maravilhoso, é fantástico, e nós sabemos muita coisa, e aprendemos o quanto Jesus nos ama. Morreu por nós, pelos nossos pecados, sacrificou-se na cruz do Calvário, ressuscitou, tem várias promessas. Tudo isso é maravilhoso, mas insuficiente. Não é totalmente suficiente. Permanecer ali é como menino, é como gente grande gatinhando como menino, falando como menino. Então, João está falando, olha, o primeiro nível é o nível dos menininhos, dos bebezinhos espirituais, das criancinhas espirituais, que aprendem, a primeira coisa que a criança vê é o pai. Aprendem que Deus é Pai, aprendem quanto que o Pai o ama, que Jesus o ama, que através dele eu sou filho de Deus. Essa é a primeira coisa. Ficar aí é uma lástima. Passar anos assim é uma contradição. Será que o Evangelho é só isso? Aí João está falando, aí vem os jovens. Primeiro aos filhinhos que vivem dizendo: ai, Jesus me ama, ai, eu adoro o Senhor, ai, Deus é Pai, ai, eu vou na igreja e me sinto tão bem. Aí vem o segundo estágio, que é o de jovens, que ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja que a característica principal desse nível é que eles venceram o maligno. Eles venceram o maligno. Quando você atinge esse nível, significa que você venceu o maligno. E como que você pode vencer o maligno? Para você vencer o maligno, você tem que ser o quê? Forte. Forte. Ter uma fé robusta. Forte. E para que você possa ter essa força, para que você seja forte a fim de vencer o maligno, essa força vem de quem? Da palavra de Deus que permanece em nós. Essa força vem da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus permanece em você, você é forte, e sendo forte você vence o maligno. E olha que coisa interessante, né? Isso diz o quê?
que o jovem espiritual é alguém que realmente conhece a palavra de Deus. Jesus disse: se permaneceres no meus ensinos, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja então que a característica de um jovem espiritual é alguém que realmente conhece a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Ou ela ainda é um livro amuleto da sua vida? Você estuda a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você come a palavra de Deus. Um menino que não cresce, logo você vai olhar se ele não está anêmico, falta alimentação, se ele está adoecendo, se ele está fraquinho, se ele não está crescendo, é porque não está alimentando. Se você está fraquinho, perdido, não cresce espiritualmente, é porque você não alimenta, não come, está anêmico, fraquinho, doente, frágilzinho. É que vai vencer o maligno assim. Por que é interessante a gente entender isso? A palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Lembra que eu falei que Cristo disse: acautelai-vos dos falsos cristos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos ensinos. O problema que nós não estamos vendo da fragilização do cristianismo contemporâneo e que cada dia está se tornando menos cristianismo e mais uma religião salada de qualquer tipo, superficial, artificial, é que eles não estão percebendo que dentro do ensino e das lideranças do cristianismo hoje existe um monte de gente guiada não pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito de Deus, ensinando heresias, distorcendo a palavra de Deus, tirando o interesse pelo conhecimento verdadeiro de Deus e mostrando, revelando e manifestando um falso Cristo, um falso ensino, um falso evangelho. Ah, mas isso não é problema, não. Deixa cada um na sua. Esse é um problema sério, porque nós não defendemos a verdade. O politicamente correto não defende a verdade. Ele diz: eu creio assim. Se você crê de outra forma, é problema seu, cada um na sua. Você tem que defender a verdade e dela não se furtar. Quando te ofender a verdade, você refuta com a verdade. Veja o que isso representa. Aonde Satanás investe quase toda a sua força e sua astúcia. Todo mundo acha que é nas circunstâncias, na vida. Não. Satanás investe a maioria do seu tempo em sistemas religiosos falsos, para implodir a igreja, o cristianismo, de dentro para fora. É nisso que ele investe, é oferecendo um falso evangelho. Ele é o pai da mentira, o pai do engano, o pai da falsidade, criando coisas que parecem, mas não são, ensinos falsos, frágeis, heréticos, equivocados, que parecem só coisinhas de inofensivas, mas não, estão implodindo o cristianismo por dentro. Estão saqueando a verdade, abusando das experiências antibíblicas e extrabíblicas,
não é problema nosso. É problema. Porque nós estamos vendo cada dia mais as igrejas lotadas de gente e as pessoas vazias de conteúdo de evangelho de Deus. Estão cheias de um Deus criado, de um Deus que mais parece o anjo, como é que chama aquele cara lá do Aladim, lá o mágico lá de Aladim, o gênio, que é um demônio. Não sei se vocês sabem. Não é um gênio, não é um anjo, é um demônio. Você esfrega a lâmpada e ele dá o que você quer. É engraçado como a gente entra nessa sutileza e não percebe o engano por trás disso, né? É que nem hoje mesmo eu estava parado pensando de manhã nas minhas orações. É o mesmo que acontece com Peter Pan. Para todo mundo, Peter Pan é um herói e o Capitão Gancho é o inimigo, mas é o inverso. Quem é o bandido é o Peter Pan, que vive na terra do nunca, não quer crescer nunca, escraviza aqueles meninos e não deixa eles crescerem. O Peter Pan impede aquelas crianças e leva e escraviza, as manipula e não quer que elas cresçam. E a gente vive nessa terra do nunca, invadido por uma percepção enganosa, ilusória do que é verdadeiro, santo e é de Deus. É isso que Satanás faz, né? Esse circo montado em várias igrejas, que mais parece aquelas coisas de religiões afros, místicas, aquelas badernas, do que um culto verdadeiro a Deus, porque não edifica ninguém, apenas causa tumulto baderno num circo, que eles chamam de coisas espirituais. Mas Satanás promove isso. As pessoas acham que Satanás é que está promovendo. Quando você passa por seus problemas, os maiores problemas que nós enfrentamos na vida não são produzidos por Satanás, são produzidos pela nossa carne. E a gente joga para ele como se fosse ele. Não, é pelos nossos pecados, problemas de prostituição, promiscuidade, problemas de falta de caráter, problemas de várias coisas e outros, problemas de todas as formas da nossa vida, são promovidos pela carne, não é por Satanás. Gálatas, o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Gálatas: prostituição, lascívia, facção, todas essas coisas são frutos do quê? Da carne. Da carne. Aquele que anda no Espírito vence a carne. As coisas do Espírito militam contra as obras da carne. Então os nossos maiores problemas que a gente enfrenta e que rotula como foi que é Satanás, não é Satanás. Satanás não está nem preocupado, isso é dar fruto, obras da nossa carne, ou seja, da nossa natureza caída, pecaminosa. O que Satanás investe é na destruição interna, na implosão, na falsificação do Evangelho, na fragilização do cristianismo. Esse é o investimento de Satanás. Então, quando você atinge essa estatura de jovem, espiritualmente falando, você vence Satanás. Você vence a sutileza dele. Você vence a esperteza dele. Você resiste a ele. Você não é enganado por ele, porque você tem um conhecimento da palavra de Deus. E você não é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ondinha evangelicalista. Porque isso são crianças, né? Crianças que são levadas pelas falsificações, pelas modinhas, pelas ondinhas. Agora é assim, agora é assado.
agora faz de um jeito, agora adora de outro jeito, agora é uma metodologia assim, agora é uma estratégia assada, que rompe a minha dependência de Deus e faz eu ficar dependente de estratégias, de metodologias. Está cheio de gente fazendo psicologia, está cheio de pastores sendo psicólogos, tratando da emoção das pessoas, mexendo com a cabeça das pessoas, fazendo psicologia reversa, fazendo um monte de besterol, entendendo? Achando que são demais e lotando assim, você não entende de tudo psicologia. Pastor tem que entender de Bíblia, de palavra de Deus. Ele tem que pregar a palavra, o evangelho puro e genuíno, e ensinar o evangelho. Ele tem que entender de palavra, de Bíblia, e não de psicologia, de filosofia, de investimento, de gerência administrativa. Veja que bebês espirituais é que são levados por qualquer vento de doutrina, é que são levados por religiões falsas. Bebês espirituais é que não confrontam ninguém, é que ficam acovardados diante do confronto, porque não conhecem a Bíblia. Vão confrontar quem? Não tem interesse por conhecer a palavra de Deus. Vão confrontar quem? Se alguém falar uma besteira, e besteira é o que não falta, né? Porque tem gente falando extrabíblico, né? Agora Deus está revelando pessoalmente. Conheço pessoas, isso me irrita profundamente, que você conversa com ela 10 minutos, 11 minutos, ela fala que Deus falou comigo, 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 porque Deus falou, porque Deus falou, porque Deus falou. Se você parar e perguntar, você leu a Bíblia hoje ou essa semana? Não. Então Deus falou como, cara pálida? Deus não fala com ela através da Bíblia, fala através de sonhos, visões, especulações, emoções, sentimentalismos. Que Deus é esse? Que revelação é essa? Que não vem a partir da palavra de Deus. Ela vem desses falsos mestres de ensinos que começam a ensinar para todo mundo que Deus fala assim, fala assado, fala assim. Deus fala através da sua palavra. Se você está ouvindo algo de Deus que não é compatível à palavra de Deus, não é Deus falando. Não é Deus falando. São esses bebês espirituais que são levados por qualquer ondinha. São esses bebês espirituais que são manipulados. São esses bebês espirituais que não têm coragem de confrontar o erro teológico, posicional, estrutural de pessoas, porque não conseguem ter conteúdo e conceito suficiente para confrontar. Quanto mais o maligno, você vai vencer. O maligno tem como uma fonte principal de sua missão é destruir a igreja, é perverter a igreja, é distorcer a palavra de Deus, é descaracterizar a palavra de Deus, com falsos ensinos, com heresias, com distorções grosseiras e muito sutis também. E aquele que conhece fala: opa, não vem com essa, a minha palavra não diz isso, a Bíblia não diz isso, e eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a sua opinião. Pastor é o guarda-chuva que te cobre, quem te cobre é Cristo Jesus. Pastor não falha, pecador, frágil. Pare de idolatrar o seu pastor e a sua denominação. Defenda o reino de Deus e seja sujeito a Cristo e a sua palavra. Não há pastor nenhum. Estude a palavra de Deus para quando qualquer pastor falar algo que não condiz com aquela palavra, você, opa,
Isso aí não está. E se o pastor insistir, você diga: eu fico com a palavra e não com o senhor. Bebês espirituais não fazem isso. Bebês espirituais acham tudo bonitinho. Bebês espirituais pegam a sua papinha com a mão, se deixar, e lambuzam. Da mesma forma que ele pega um cocôzinho de cachorro e come. Tem muita gente comendo cocôzinho de cachorro por aí nas igrejas e se lambuzando com elas. Cresça, cresça, mas não fica aí, porque ele está falando também sobre os pais. Ele diz: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quando é que eu atinjo esse nível? É quando já não mais suficiente eu conhecer a palavra, mas eu conheço o pastor da palavra, o ser da palavra, o Senhor da palavra. Eu conheço Cristo, eu me relaciono com Ele verdadeiramente. Eu conheço e sou conhecido por Ele. Eu o manifesto, eu vivo para a glória dEle. Ele é o ser mais principal da minha vida. Ele é o objetivo e o alvo principal da minha vida. O alvo principal é que eu diminua e Ele cresça. O alvo principal é que eu me esvazie e Ele seja visto em mim. Eu esvazie de mim mesmo para que Ele seja visto em mim. É que de fato eu conheça, não de ouvir falar, não apenas de ler e meditar, mas de abraçá-lo, de sentir, de viver para a glória dele. É como aquela história da festa em que o ator recitou o Salmo 23 e pediu para o pastor simples recitar, e ele falou com a voz simples, tranquila, não com a voz teatral, fantástica, eloquente do ator. Ninguém aplaudiu como aplaudiu o ator, não houve aplauso, mas todos estavam com os olhos marejados. Inclusive o ator falou: olha, eu falei para a mente de vocês, mas ele falou ao seu coração, porque eu conheço o Salmo, ele conhece o pastor do Salmo. Quando você atinge a fase adulta, você pode dizer: eu agora te conheço, Senhor. Não apenas de ouvir falar, eu o abraço. Agora, não é como essas pessoas que vivem: eu conheço Jesus, eu vi Jesus. Tem profetas que estão fazendo sucesso, profetas entre aspas, tá? Me perdoe, mas nunca foram profetas, que os profetas pararam ali na Bíblia. Tem esses camaradas que se dizem oráculos de Deus, profetas, que veem todas as coisas, dizendo que viu Jesus pessoalmente, e continuam fazendo sucesso nas mídias, que conhecem Jesus. Alguns acham que até foram trasladados, cheio de falcatruas, de mentiras, de enganações, né? Porque quando você chega à fase adulta, você não fica contando histórias, você se alegra com Deus, você serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Você sente a presença de Deus, você faz tudo para agradar a Deus e evita tudo que desagrada a Ele. Você se afasta do pecado, você se aproxima de Deus. Você chora e sente pela sua imundície. Você não fica falando as coisas, suas ações falam mais alto, sua postura, seu posicionamento. Você afasta de tudo que te afasta de Deus e você se aproxima de tudo que te aproxima de Deus. Mesmo que isso te custe o que puder custar. Você não valoriza mais as coisas do mundo, você valoriza muito mais as coisas do reino de Deus. Você não olha mais tanto para o... Você se desprende do passado e não olha tanto para o presente, você olha para o futuro, para onde você está indo, para a eternidade. Você não tem mais medo de nada,
Porque o amor de Deus está tão forte em você que todo o medo foi lançado fora. Há tantas coisas que poderíamos falar aqui. Então você veja bem que você sai de um estágio de meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina, bebês espirituais, e atinge o estágio de jovens espirituais que se fortalecem pela permanente ensino e conhecimento da palavra de Deus para vencer o maligno. E o maligno no sentido do quê? Não é vencer o maligno para que ele não faça mal para você ou para os seus, é vencer o maligno para que ele não te desvie do verdadeiro Cristo e do verdadeiro Evangelho. Para que você saiba discernir, para que você saiba entender perfeitamente o que é e o que não é o Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim você sobe para que você chegue ao ponto de se tornar de fato adulto, na onde você possa viver para a manifestação da glória dele, onde você possa cada dia se desprender das coisas e se prender a Deus, às suas promessas, para que você possa falar: eu conheço o meu Senhor e eu sei que eu sou conhecido dele. Esse não tem dúvidas, ainda que ele seja pecador, ainda que ele cometa falhas, mas ele está pronto a arrepender. Ele sabe que todo pecado que ele comete ofende a Deus. Ele tem um compromisso com Deus. O seu amor não é mais baseado no sentimentalismo e no romance sentimental, no discurso falido dos românticos desastrosos, mas ele é fundamentado no compromisso daqueles que verdadeiramente percussam o caminho da salvação. Esse não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Esse faz tudo para a glória de Deus. Tá? Mas para que você chegue aí, você tem que passar pela fase do jovem. Você tem que ser forte, ter a coragem de ser diferente, ter a coragem de fazer diferença, e não a covardia de ficar tentando ajustar as pessoas e acomodar todo mundo no mesmo pacote. Porque o santo de Deus, ele é separado. O santo de Deus não é misturado. O santo de Deus não se conforma com o mundo, mas antes ele é transformado pela renovação do seu entendimento, que vem da palavra de Deus. Esse é o santo de Deus. Portanto, é necessário saber que estágio, que nível espiritual eu me encontro. E como é que eu posso sair dessa fase infantilista, infantil? Somente, qual é a fonte para isso? A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Não adianta fazer grupinhos, raminhos, grupinhos familiares, que são feitos muitas vezes para piquenique de gente, que fazem suas festinhas durante a semana para ganhar mais gente para suas igrejas, e fazem lanchinhos e não ensinam a palavra, apenas pregam coisinhas bonitinhas, que fazem as pessoas se contentarem com seus. Todos nós fomos sujeitos a isso. Todos nós um dia nos enganamos a isso. A diferença não está se você foi ou não foi enganado por isso, a diferença está, você continua sendo. Você continua vivendo nesses níveis? Chega um momento e diz: opa! Não, está errado. Eu sou um adulto vivendo como um menino. Quando a gente olha, a gente diz e fala para assim: olha, quando você vê um problema físico mesmo, né, psicológico de uma criança que não consegue desenvolver e dá como um adulto vivendo como criança, você ora e tem pena dos seus pais.
Os pais que verem o não desenvolvimento dos filhos, corre e pede socorro. Se você não está vendo desenvolvimento na sua vida e nos seus filhos, o socorro está. Volte-se para a palavra de Deus. Voltar para Deus não é ajoelhar, orar e pedir que Deus faça alguma coisa. É voltar para a sua palavra. É passar a estudar a sua palavra. É passar a se encher da sua palavra, que é fonte para crescimento, que é fonte de alegria. A palavra é fonte de alegria, que é fonte de sonhos, que é fonte de segurança e que é fonte de vitória sobre Satanás. Pare de pensar que Satanás só tem como missão, a missão de Satanás é afugentar a nossa vida, tentar a nossa vida, nos levar para a prostituição, nos levar para o álcool. Não! A missão, Satanás investe o seu maior tempo em descaracterizar a igreja de Cristo. Quem faz isso na nossa vida é a nossa carne. É a nossa carne. Portanto, cuidado com isso. Eu espero que você pense. Você está me ouvindo. Veja que nível você encontra. Pare de ficar falando feito um bebezinho e haja como um jovem e buscando ser adulto. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.